vocês já sabem, né? A notícia pegou ele. Gente, é muita justiça. Muita justiça mesmo, né, gente? Um monte de pessoa, gente, ó, olha o meu penteado do carnaval. Ó. Esse daqui é minha irmã, o penteado dela. O penteado dela. Só baixinho. As três aqui são. Gente, mas assim, vocês têm que tomar muito cuidado com seus cachorros. Tem bem cachorro aqui, ó. Um monte de cachorro aqui, sabia? Ali, gente, olha o cachorro. Aí chegou lá e falou nada, Aqui, gente. Vocês têm que tomar bem cuidado com seus cachorros. Tá? E fazer o que, né?